Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Agora a gente inicia com as principais manchetes do país. Os destaques de hoje na capa do jornal O Globo falam sobre as eleições deste ano. A manchete do dia fala sobre São Paulo. Há um mês do voto, São Paulo tem eleição mais acirrada desde a redemocratização. O tríplice empate entre Boulos, Marçal e Nunes, separados por apenas um ponto, segundo a última pesquisa Datafolha, é inédito em 40 anos. Também em destaque são as colunas do dia. Vera Magalhães escreve que Bolsonaro chega mais fraco ao 7 de setembro deste ano. Flávio Oliveira, do Rio não saio, para o X não sei se volto. Bernardo Melo Franco escreve que Arthur Lira puxa tapete de seu aliado mais próximo. Janaína Figueiredo fala sobre a pressão internacional de parece não importar mais a Maduro. E Ruth Aquino escreve de Rita Lee a polarização política, uma ode ao dia do sexo. Também em destaque é vencedora de torneios de corte, diz ter sido paga por Marçal já em período de pré-campanha, ainda falando sobre as eleições na capital paulista. Uma apoiadora do candidato revelou ter sido paga por publicar conteúdo sobre ele nas redes sociais. Os vídeos indicam um pagamento em junho, já com a pré-candidatura anunciada. No Rio de Janeiro, Paes mantém ampla vantagem e ainda reduz a sua rejeição. Sobre o caso do X no Supremo, Nunes Marques defende levar ao plenário o caso da rede social. O ministro que recebeu o recurso contra o bloqueio da rede social de Musk determinou que a PGR se posicione e defendeu que o plenário do STF avalie o caso. A decisão de Moraes foi avalizada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Em destaque também é o ministro Silvio Almeida, que é acusado de assédio sexual. Ele nega as denúncias. Os relatos foram feitos ao movimento Me Too Brasil, que confirmou ter recebido os casos. Uma das vítimas seria a ministra Aniele Franco. Também em destaque agora sobre as eleições em Belo Horizonte. Não estou na disputa para demarcar posição. Candidata na capital de Minas Gerais, Duda Salabert, do PDT, diz priorizar as questões da cidade e que a meta é evitar o trunfo da ultradireita. Também em destaque pelo Brasil é a seca, que é mais crítica em 6 anos dos 10 maiores rios do Brasil. Todos estão abaixo de seu nível médio para a época do ano. A Amazônia e o Pantanal são as regiões mais afetadas. Também em destaque é contra fraudes. O governo prepara mudanças para o auxílio doença. O acesso ao benefício por meio do aplicativo AtestaMed terá regras rígidas e prazo máximo de licença reduzido. Também em destaque é a situação da França após impasse. Macron nomeia premier de direita. A escolha do conservador Michel Barnier frustrou a coalizão de esquerda. Também em destaque, um rio de tons diversos, resultados do ar seco e da poluição, da combinação de ambos. O Rio de Janeiro ganhou um manto acinzentado e um sol alaranjado que deram um tom à paisagem de ontem. É o destaque, a foto de destaque no Globo de hoje. Também a charge do dia é ouvindo o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Gente, estou sozinho na frente falando sobre as pesquisas sobre o pleito o pleito carioca. Também o Parque Olímpico abrigará a cidade do entretenimento, a sede do Rio 2016 e o palco do Rock in Rio. Na semana que vem terá uma vocação para o entretenimento perdurada. Também em destaque são os embalos de sexta-noite, estreia mais do que alto nível e seu primeiro jogo da NFL
Semifinal do Brasil esta noite em São Paulo reúne dois times de peso que podem ir longe na competição. E por fim, o destaque é a seleção brasileira de futebol, que está caseira em campo, com 7 convocados vindos da Série A do Brasileirão. Dorival pega o Equador pelas eliminatórias em Curitiba, tentando se reconectar com o torcedor. São esses os destaques da capa de hoje do Globo. O que a gente tem no Estadão, Celi? Capa do Estadão desta sexta-feira, como toda sexta, Amanda, internautas, telespectadores da TV da Transparência. Ele traz um guia do fim de semana, ele chama de Sextou Guia Semanal. Dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer que pode ser curtido em São Paulo. Na área de literatura, o jornal chama na capa a Bienal de São Paulo, que começa hoje, de olho nos jovens. A 27ª edição da Bienal aposta no interesse pelos livros impulsionados pelas redes sociais. Na área de cinema, temos Os Fantasmas Ainda Se Divertem 36 anos depois. No Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, Uma Pausa para o Chá. Na área de música, é o Festival Koala, celebra 10 anos sem perder o foco. Esta foto na arena do Corinthians, desta vez chutões valem pontos. É o futebol americano, que também é chamada de capa do jornal Globo, que você acabou de ouvir da Amanda. É o National Football League, terá seu primeiro jogo no Hemisfério Sul, hoje, às 21h15, horário de Brasília, mas o jogo vai ser em São Paulo, na Neoquímica, entre duas partidas do campeonato norte-americano. E para esse jogo, mesmo sendo uma modalidade pouco conhecida no Brasil, foram vendidos 45 mil ingressos para o jogo desta noite. Na área de negócios, o Estadão traz uma entrevista com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela diz: este não é ano para reformas estruturantes. Ministra diz que mudanças em gastos dependem, em sua maioria, de medidas legislativas. Outra chamada de capa, o Supremo Tribunal Federal, é o caso X, ex-Twitter, deve ir ao plenário. O ministro relator, Cássio Nunes Marques, pede parecer, antes de levar ao plenário, ele pediu parecer da AGU, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, PGR. Ministro dá prazo para resposta sobre suspensão do X, porque, segundo ele, o tema é sensível e dotado de especial repercussão. Denúncia no governo federal. Ontem, no final da tarde, começo da noite, era o que se comentava nas redes sociais. O ministro dos Direitos Humanos é acusado de assédio sexual. Segundo a ONG chamada Me Too Brasil, há ex-integrantes do Ministério entre as denunciantes. O Silvio Almeida alega inocência. Através do site do Ministério dos Direitos Humanos, o ministro soltou uma nota até longa, que foi lida já na exibição do Jornal Nacional, negando as acusações e pedindo apuração dos órgãos competentes. Chamada internacional. Após triunfo esquerdista, o presidente da França, Macron, ignora a esquerda
e escolhe premier aceito pela ultradireita. O cargo ficará com Michel Barnier, político de centro e direita e pró e favorável à União Europeia, que não foi vetado pela concorrente de Macron, a Marine Le Pen. A manchete do jornal é dizendo que essas bets, essas empresas de jogos de apostas online, é uma aposta de risco. A Bet investigada é suspeita de lavar dinheiro de jogo do bicho. Dono da plataforma Esportes da Sorte e a mulher foram presos. É aquele caso que está acontecendo lá em Recife, Pernambuco. Diz a chamada de capa do Estadão sobre esse assunto. Relatório da Polícia Civil de Pernambuco aponta suspeita de que a empresa Bet Esportes da Sorte faz lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, que é a empresa Caminho da Sorte. A primeira a Bet chama Esportes da Sorte. E quem controla o jogo do bicho lá em Pernambuco é Caminho da Sorte, no Recife. A hipótese tem como base relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Documentos mostram indícios diretos de atuação suspeita da empresa. Na banca do bicho, na banca do jogo do bicho, relataram os policiais, havia opção de apostas em jogos esportivos. Então, uma venda casada. O dinheiro era aplicado em imóveis, carros de luxo e patrocínios esportivos. Clubes não são investigados. O dono da Bet, Darwin Henrique da Silva Filho, e a mulher Maria Eduarda Quinto Filizola foram presos. A defesa do casal afirma ter demonstrado a regularidade e a legalidade das atividades profissionais e pediu revogação das prisões. Uma matéria correlata, também lá em Pernambuco, dizendo que a influenciadora digital Deolane, ela passou pelo Tribunal de Justiça, uma audiência de custódia, lá em Pernambuco, mas o Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da Deolane e da sua mãe Solange Bezerra, detidas em operação que mira jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ainda temos aqui uma matéria sobre o Hezbollah. Pena de 16 anos de prisão, justiça condena brasileiro recrutado pelo Hezbollah. E a última chamada de capa é sobre os incêndios florestais, ainda continuam. Com o Cantareira, estado de São Paulo já tem 81 parques fechados. É com você, Amanda. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, o destaque são as eleições paulistanas. Boulos, Marçal e Nunes empatam na disputa em São Paulo, segundo a pesquisa Datafolha. O crescimento do influenciador estanca. O ex-coach perderia para prefeito e deputado no segundo turno. As campanhas de Boulos e do prefeito Ricardo Nunes avaliam que a Datafolha demonstrou uma desaceleração de Marçal.
a equipe do influenciador viu na pesquisa uma consolidação do candidato. Em um eventual segundo turno, Marçal seria derrotado por ambos. Se a disputa fosse entre o deputado e Nunes, o atual prefeito venceria. Fábio Zanini escreve na área de análise, pesquisa mostra o caminho a Nunes e a velha política. Sobre a pesquisa Datafolha, candidato à reeleição, Paes chega a 59% lá na cidade do Rio de Janeiro. E em Belo Horizonte, Tramonte vai a 29% e 3 empatam em segundo lugar lá na capital de Minas Gerais. Também em destaque é Silvio Almeida, ministro de Lula, é acusado de assédio sexual. Ele, que é ministro dos Direitos Humanos, foi acusado de assédio em denúncias feitas à ONG Me Too Brasil. Os casos teriam acontecido em 2023 e a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, seria uma das vítimas. Ela não comentou sobre o assunto, já o ministro Silvio Almeida negou as acusações, chamando-as de mentirosas. O Planalto diz que ele deverá se explicar. Sobre a sabatina Folha UOL, falando de São Paulo, Tabata infla as metas e promete acabar com a Cracolândia. Ela, que é candidata à Prefeitura de São Paulo, criou metas ambiciosas durante a sabatina, como acabar com todas as Cracolândias e congelar a tarifa de ônibus em R$ 4,40. Também em destaque é o fogo que se espalha pelo Brasil, os incêndios, aqui o fogo que consome a Floresta Nacional de Brasília. 6 capitais chegaram a registrar ar impróprio. E também sobre esse mesmo assunto, a crise climática afeta a logística pelo país e causa prejuízos. Os eventos climáticos extremos alteraram a operação de portos e terminais aéreos, com impacto milionário para o setor dos transportes. Na Amazônia, a seca impede passagens de embarcações e no sul, as enchentes assoeram mais os canais e fecharam o aeroporto gaúcho. Também em destaque aqui na capa da Folha é o guia O Charme do Rio põe paulistanos para dançar. Também fala sobre a Bienal do Livro de São Paulo, que começa hoje. Também em destaque sobre o café na prensa, o modelo to go não ameaça a tradição da pausa do café. E por fim, os editoriais de hoje são os impactos de uma seca recorde que não é de hoje, sobre a pior estiagem desde 1950. E o segundo editorial, escalada de ações contra o erário demanda investigações acerca dos precatórios. São esses os destaques da capa da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? No jornal cearense O Povo, Amanda, no alto da capa, o destaque é uma reportagem sobre a chamada Deep Web, que é a internet profunda. Isso é um mundo que os políticos ainda não chegaram, que as autoridades brasileiras ainda não chegaram. Não chegaram nem na internet, essa que a gente acessa através dos canais de busca, do Google, aí não está totalmente regulamentado. Essa outra aqui, essa tal de Deep Web, é que é um mundo totalmente sem lei. E nessa reportagem, tratada aqui pelo jornal Povo, fóruns dentro dessa Deep Web, que é a internet profunda, tem outra ainda, que é a Dark Web. Essa que é pesada mesmo. Essa Deep Web é um mundo totalmente sem lei. Fóruns reúnem imagens de abuso sexual e de tortura de crianças. Tem até um lado de pornografia com dor, com um negócio meio muito pesado isso. Tem até sobre essa questão, tem uma imagem que eu encontrei aqui do Correio Brasiliense, que dá para visualizar bem que mundo é esse. É como se fosse um iceberg. A internet que a gente usa, essa internet de superfície,
é chamada internet comum, é a ponta do iceberg, aquilo que a gente vê acima do nível do mar. A internet comum, de fácil e amplo acesso, site de notícias, redes sociais, páginas e blog, pode ser monitorada e não apresenta grandes riscos. Essa daqui não está totalmente regulamentada. Aí, um pouco mais abaixo da linha da água, aqui comparando com o iceberg, é a Deep Web. Conteúdos restritos que não aparecem em buscas ou pesquisas comuns. Estão protegidos por criptografia, logins, senhas, seus e-mails, informações bancárias, arquivos e bancos de dados, informações sigilosas e perfis de cadastros estão nesta camada. Ainda tem a outra mais embaixo, que é a Dark Web, é a internet obscura. Nesse nível, mais embaixo do iceberg, acessível apenas através de anonimato total. Só pode ser acessada com a utilização de softwares específicos. Atividades ilícitas prosperam na Dark Web. Drogas, armas ilegais e até assassinatos de aluguel. É o que tem nessa Dark Web. E outras coisas mais, pornografia, infantil. Né? Agora, para ter acesso, tem que ter um preço, você paga, geralmente definido em criptomoedas, que também são anônimas e não passam pelos bancos tradicionais. Então, o Jornal Povo está trazendo uma matéria, 2 páginas, sobre um assunto que é mais comentado para essa geração mais nova que acessa com facilidade esse mundo da internet. Mas a manchete de hoje do Jornal Povo é sobre incêndios. Não incêndio nas florestas, mas incêndio dentro das casas, nas residências. Agosto registra recorde de incêndios residenciais para o mês desde 2019. Neste ano, foram registrados 142 atendimentos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Ceará a incêndios em residências, o maior em 6 anos. Ainda chamada de capa do Jornal Povo, na área de política, é uma matéria dizendo que a polícia ontem prendeu 25 suspeitos de ameaçar os candidatos Naomi Amorim e Emília Pessoa lá em Caucaia, ameaçando os ativistas dos 2 candidatos. Na área de esportes, é o jogo de hoje. Brasil enfrenta futebol, Seleção Brasileira de Futebol enfrenta hoje o Equador. Sob pressão e com desfalques, o Brasil recebe o Equador pelas eliminatórias. O jogo vai ser 10 horas da noite, vai ser transmitido 10 horas da noite, horário de Brasília. Futura Trends 2024 é uma promoção do Jornal Povo. E a matéria de capa é uma palestra da Marta Gabriel. E ela diz que a inteligência artificial não substituirá pessoas, mas exigirá rápida adaptação. Na área de cidades, é chamada de capa, Festival Alunos que Inspiram premia 45 trabalhos de escolas da rede pública estadual. E na área de comes e bebes, comemorando o Dia do Sexo. Dicas de pratos com insumos afrodisíacos em Fortaleza, capital do Ceará. Também é chamada de capa essa denúncia contra o ministro Silvio Almeida, que é acusado de assédio sexual. O ministro repudia as acusações. E por último, Amanda
é a chamada de capa na área de economia. Expectativa é de que o Ceará concretize os primeiros 20 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio verde. É com você. No Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque é sobre a ONG Me Too, que acusa Silvia Almeida de assédio sexual. Essa organização que combate a violência contra as mulheres diz que há diversos relatos contra o ministro dos Direitos Humanos. Uma das vítimas teria sido Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Em nota e em vídeo, Silvio nega as acusações e as qualificou também como mentirosas. Destaque aqui do Correio Brasiliense: a mineração busca mais segurança e agilidade. Sobre o evento do Correio Brasiliense que debate a segurança jurídica e a competitividade da mineração brasileira. Esse evento foi promovido pelo Correio com o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração. O evento reuniu juristas, parlamentares, representantes do governo, empresários e especialistas na avaliação geral, a insegurança jurídica, as distorções tributárias e também as falhas na regulação são fortes empecilhos para o desenvolvimento do setor. A importância do debate foi destacada pelo presidente do Correio, Guilherme Machado. Neste evento que aconteceu ontem, teve a mediação dos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e também de Denise Hildeburg. Aqui as falas de alguns dos juristas, dos convidados que estiveram lá. O ministro Gilmar Mendes, do STF, diz que as questões de preservação adquiriram uma nova dimensão. Paulo Goneu, diretor da PGR, diz que a segurança é a própria razão do ser do direito. Também em destaque é o bloqueio do X. Nunes Marques leva ação ao plenário do STF. Na França, Macron tenta um governo de união. Sobre as eleições aí para a reitoria da Universidade de Brasília, Rosana Naves vence a votação com 64,98% dos votos. Também aqui em destaque é o fogo que devastou 38% da Floresta Nacional de Brasília em 3 dias. Também é sobre esse mesmo fogo, ele que foi controlado apenas na quarta-feira, destruiu 2,1 mil hectares. Além da flora, houve a morte de animais, mas muitos foram resgatados e estão em abrigos. Também em destaque é a área cultural, uma mistura musical da música sinfônica na concha gaúcha acústica. A banda UO em Brasília celebra a diversidade de ritmos neste final de semana. E por fim aqui o destaque é um show à parte no Brasil sobre as disputas do NFL aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqui no Brasil, no primeiro jogo de futebol americano da América do Sul. São esses os destaques do Correio de hoje. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Temos uma matéria sobre o mundo do entretenimento. As empresas que trabalham e que faturam muito. O Rock the World, de Roberto Medina, e o Genial Investimentos lançam no Rio um complexo orçado em 1,3 bilhão de reais, diz o empresário Reichert. Na área de cultura, a chamada é dizendo que a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, leva à frente a iniciativa Gávea do Rio, que prevê eventos e corredor cultural no bairro Carioca, na Gávea. Na área de imóveis, a empresa JFL Realty, de Jorge Felipe Leman, vai além do multifamily e passa a atuar também na venda de apartamentos de luxo. Essa empresa trabalha mais com aluguel de casa, agora vai passar a vender apartamentos. A manchete do Valor Econômico
é dizendo que as despesas ou a despesa com o BPC, que é um programa do governo federal chamado Benefício de Prestação Continuada, e as aposentadorias, está subestimada em até 22 bilhões de reais. Quem diz isso, que analisa isso, são especialistas em economia. As previsões para essas duas rubricas do governo federal no orçamento do próximo ano, 2025, são irrealistas, dizem especialistas em contas públicas. Outra chamada: no clima, país já enfrenta extremos previstos apenas para 2035 e já estamos vivendo agora em 2024. Tenho aqui uma entrevista com o Ricardo Otaki, ele que é japonês e tem 81 anos, é o caçula da família que marcou a cultura brasileira no mundo das artes, e ele abre a casa ateliê de sua mãe para visitação. Ele diz: ela sempre quis que a gente fosse totalmente brasileiro. Outra chamada de capa é esse casal de jovens talentos como Isaac Elias e Bárbara Blaques, ex-alunos do projeto Guri, rompem barreiras socioeconômicas para se profissionalizar na música clássica. Mostra reportagem da repórter Amália Safati. O ministro Nunes Marques deve levar o caso da suspensão do X do ex-Twitter no Brasil ao plenário do STF. Antes ele pediu parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, e da Procuradoria Geral da República. Tem outra matéria aqui no mundo aqui do jurídico. Só a lei não é suficiente. E esta foto é da ministra Edilene Lobo, primeira mulher negra a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Ela diz: só a lei não basta. Para mudar o país é preciso reconhecer o racismo estrutural, disse ela no Festival Negritudes, numa reportagem de João Luiz Rosa. Também é destaque aqui na capa, na capa do Valor Econômico, é essa que foi matéria também de capa do Folha de São Paulo. É a pesquisa ontem publicada pela Datafolha sobre a corrida lá na capital paulista. Nada mudou. Boulos, que é o candidato do PSOL, o Marçal, que é o candidato, é o influencer, é um empresário influencer, que ele é do PRTB, nunca foi político. E o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, seguem empatados nesta pesquisa. Os números são o Guilherme Boulos com 23, o influenciador digital, o Pablo Marçal, com 22, e o Ricardo Nunes também com 22. Mas a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para cima e 3 pontos para baixo. Então, estão todos embolados aí na liderança pelo voto do eleitor de São Paulo. 2 desses 3, com certeza, vão para o segundo turno. O primeiro turno é no dia 6 de outubro, hoje já está completando um mês, falta um mês para as eleições. Hoje é dia 6, hoje é 6 de setembro. No dia 6 de outubro, daqui a um mês, é o dia da eleição. E nas capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores, haverá possibilidade de segundo turno. E o segundo turno é no dia 27 de outubro, o último domingo do mês.
Então, com certeza, em São Paulo vai haver segundo turno. E 2 desses 3 vão para o segundo turno. Boulos, o Marçal e o Ricardo Nunes, do MDB. Na área internacional, a chamada é sobre a França. O Macron nomeia premier após longo impasse. E, por último, é uma matéria na área econômica dizendo que as empresas farmacêuticas nacionais buscam parceiros para financiar a sua expansão, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro diz que o 7 de setembro traz uma oportunidade de paz institucional. O oportunismo político nas celebrações previstas para a data agravaria a polarização. O segundo editorial fala que boicotar a fabricante israelense de veículo militar seria um erro. A diplomacia guiada por inclinações de assessor de Lula prejudica os interesses do Exército brasileiro. Na área da política, o destaque são as eleições lá em São Paulo. O empate triplo em um ponto separa Boulos, Nunes e Marçal, que vê rejeição subir na corrida mais acirrada de 4 décadas. Aqui, Guilherme Boulos, na verdade, que é o voto à esquerda, o pessoalista segue à frente entre os lulistas. Sobre Pablo Marçal, ele que viu seu índice de rejeição subir. E também Ricardo Nunes é o que tem mais tempo de TV, ele visita o centro aí, avanço no eleitorado de menor renda também, ele vem avançando segundo as pesquisas. Nas eleições deste ano também é sobre Pablo Marçal. A apoiadora indica que Marçal pagou por cortes já em pré-campanha. Os registros do Discord mostram que as premiações por vídeos que viralizaram foram agendadas para o início de junho. Discord é uma plataforma também de conversação, é como se fosse uma rede social. Ainda em destaque sobre Pablo Marçal é que o ex-coach vai a El Salvador e deixa em aberto a sua presença no 7 de setembro. Sobre a eleição lá em São Paulo, agora falando de Guilherme Boulos, repasse de 20 milhões a Boulos gera divergência no PT. O secretário de Relações Internacionais do partido cobrou um respeito à democracia interna e à transparência da gestão. Também na área de política, agora falando sobre o Rio de Janeiro, a respeito da pesquisa Datafolha também, com disputa na TV, a rejeição de Ramagem sobe e a de Paz cai. O prefeito amplia a avaliação positiva e soma 59% das intenções de votos em um mês do pleito. O candidato do PL tem 11% dessas intenções. Também a oscilação de Tarcísio Mota variou na margem de erro, ele que também disputa a prefeitura da capital carioca. Também em destaque é a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, que indefere a candidatura de Rodrigo Amorim. A decisão menciona condenação por violência política de gênero, mas ainda cabe recurso na Justiça. Também sobre as soluções nas capitais, ainda falando sobre as eleições deste ano, antes da pauta da esquerda, passe livre, cresce à direita. Um dos pontos centrais no debate sobre o transporte público e, tradicionalmente, a bandeira de um campo político, a tarifa zero agora é defendida por candidatos de ideologias diversas nas eleições municipais deste ano. Aqui, o Jornal Globo aponta as propostas de tarifa zero por partido em comparação ao pleito municipal anterior, comparação com 2020 e agora com este ano. Essa aqui era uma bandeira mais do PSOL e do PT, agora aí se espalha por diversos partidos. Também em destaque é a Sabatina de Duda Salabert, candidata a prefeita de Belo Horizonte. Ela diz que não estou na política para discutir que banheiro usar, e sim questões da cidade
cidades. Duda Salabert se diz preparada para superar o preconceito e adota como estratégia rivalizar com bolsonarista para chegar ao segundo turno em Belo Horizonte. Também em destaque sobre as eleições deste ano é sobre a polarização que mudou até as cores do Papai Noel no Acre. O atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocolan, ele que é do PL, tenta a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro e enfrenta o ex-petista Marcos Alexandre, que agora está no MDB. Os dois se enfrentaram em 2012, quando Marcos Alexandre saiu como vitorioso. Também sobre a política, agora falando sobre a sucessão na Câmara dos Deputados. O União Brasil e o PSD firmaram um acordo contra o Hugo Mota. O governo mobiliza aliados para o MDB apoiar o deputado do Republicanos à sucessão da presidência da Câmara. Também em destaque é o ministro Nunes Marques, que defende a análise de suspensão do X pelo plenário do STF. O ministro também determinou as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República, que deve se manifestar contra as ações que questionam esse bloqueio. Também aqui, Duval ameaça dormir no Senado em protesto por salário e desiste. O senador Marcos Duval, do Podemos, que tem um imóvel funcional, alega falta de recursos por decisões de Alexandre de Moraes. No Brasil, o destaque são as secas dos rios, a vazão reduzida com os 10 maiores rios abaixo do nível médio. O abastecimento de água no país pode ser afetado, aqui a situação de alguns dos principais rios pelo Brasil. Alguns apresentam a situação crítica, outros de crítica a moderada e também outros que têm a redução moderada em alguns pontos. Também em destaque aqui pelo Brasil e pelo Congresso, na verdade pelo Palácio do Planalto, a região da Esplanada, mulheres denunciam ao Me Too o assédio sexual de Silvia Almeida, que reage. Aniele Franco teria sido uma das 10 vítimas e conversado sobre o caso com Janja. O ministro diz que são ilações absurdas. Na economia, revisão em benefício do INSS, o governo vai alterar a concessão automática do auxílio-doença. O gasto subiu 21% em 2023. Essas mudanças na concessão virtual do auxílio-doença vão reduzir esses gastos com benefícios que têm subido desde o ano passado. Também sobre essa mesma questão da economia, os militares terão um reajuste salarial de 9% até 2026. O aumento será feito em 2 parcelas, em 2026 e no ano seguinte, e valerá para aqueles que estão na ativa, na reserva e também para os pensionistas. O impacto fiscal da medida em 2025 será de 3 bilhões. Também em destaque é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que descarta o risco de haver uma falta de energia no Brasil. O vice-presidente, porém, reconhece que o Brasil enfrenta a pior seca desde 1950. Também em destaque é a BYD, que acirra a briga no mercado de SUVs com compactos e um Pro, aí falando sobre a economia. Também em destaque é sobre a energia novamente, que o jabuti no Senado pode pesar as contas de luz. Emenda estendeu de 12 para 30 meses o prazo de mini-geradores, na verdade, de energia solar, possam concluir as instalações de painéis e obterem os subsídios que podem acabar sendo pagos pelos demais consumidores. Também em destaque é o G20 no Brasil, que o grupo do G20 traça planos para alavancar startups e inovação. 3 forças-tarefas se reuniram nos últimos meses para elaborar estratégias e formas de impulsionar os investimentos. Pelo mundo, nova alfinetada em Lula.
Milei critica brasileiro, dizendo que somente um tirano pode dar um aval à suspensão do X. Se eleito nos Estados Unidos, Trump promete pôr Musk para auditar o governo. O ex-presidente aceitou a ideia do bilionário sobre a comissão governamental para promover uma reforma drástica nos gastos públicos. Também aqui em destaque é os caçados pelos chavismos que se refugiam na Colômbia. Políticos, estudantes, jornalistas que atuaram nas eleições do lado oposto são perseguidos pela repressão de Maduro e cruzam a fronteira. O país vizinho é de longe o principal ponto de acolhida para quem foge da ditadura de Maduro. Na França, Macron nomeia novo premier de direita após 2 meses de impasse. E por fim, destaque na área da saúde, a dependência, como o excesso de pornografia faz mal para a mente e para o corpo. São esses os destaques internos do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Celi? Eu começo a leitura das páginas internas do Estadão pela coluna escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. E vocês podem ver que tem aqui uma charge, né, do deputado federal cearense Danilo Forte, ele aqui com o megafone. Daqui a pouco eu leio a nota que fala no nome dele. Mas a nota principal é dizendo que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, adota vacinas para ir ao protesto de 7 de setembro, sem ficar associado, ele como candidato à reeleição, à direita radical. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, vai adotar vacinas para ir ao protesto de 7 de setembro na Avenida Paulista, onde bolsonaristas vão pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Será uma tentativa de participar da manifestação e, ao mesmo tempo, escapar do carimbo de ser radical. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, reforçou na campanha à reeleição dele a leitura de que é preciso fugir do extremismo. E o ex-presidente é preciso fugir do extremismo e focar o eleitor de centro e de direita. Para essa estratégia, Nunes irá ao ato com o governador, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e posará para fotos com a camiseta amarela, mas deixará o local antes dos discursos inflamados contra o Poder Judiciário Nacional e contra um de seus membros, que é o ministro Alexandre de Moraes. A organização do evento, que é puxada aí pelo aquele pastor da Assembleia de Deus, o Silas Malafaia, a organização do evento já havia informado que esses candidatos não vão fazer uso do microfone lá no palanque. Para a campanha de Ricardo Nunes, a direita radical em São Paulo tem um teto em torno de 15%, e essa fatia já estaria fechada com o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Na pesquisa Datafolha de ontem, o ex-coach, esse ex-influenciador digital, ele ganha dinheiro fazendo palestra, mostrou desaceleração no crescimento das intenções de voto de Pablo Marçal, o que deu força à tese de que é preciso evitar o radicalismo e focar a disputa pelo centro e pela direita. Isso é a análise da campanha de Ricardo Nunes. Apesar de estar em queda nas pesquisas, já ter perdido metade das intenções de voto no Datafolha
e figurar entre os candidatos mais rejeitados à Prefeitura de São Paulo, o apresentador José Luiz da Atena, candidato pelo PSDB, mantém resistência a fazer o corpo a corpo com a população. O candidato tucano é o que menos realizou atividades externas até o momento. Desde o início formal da campanha, que foi no dia 16, foram apenas 16 de agosto. Foram apenas 9 as atividades externas do Datena. Na outra ponta da busca pelo voto nas ruas está Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL. Ele já fez até então 54 compromissos externos pelas ruas da capital de São Paulo. Sim, agora como eu falei, aqui a charge do deputado federal Danilo Forte com esse megafone, ele que é do União Brasil, do Ceará, diz o seguinte: a reviravolta na corrida à presidência da Câmara Federal, que consagrou Hugo Mota, do Republicanos, como favorito e minou as chances do deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, deflagrou uma reviravolta no partido União Brasil. Para Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, não se pode abrir mão de Elmar Nascimento após meses de articulações. Ele disse, abre aspas, a Câmara não aceitará um candidato chapa branca, fecha aspas, afirmou Danilo Forte à coluna do Estadão. A bancada parlamentar do União Brasil vai se reunir na segunda-feira, dia 9, para discutir esse dilema. Por ora, Elmar Nascimento resiste a retirar a sua candidatura à presidência da Câmara Federal, cuja eleição está prevista para fevereiro do próximo ano, mas as articulações começam cedo. Páginas dos editoriais. O primeiro editorial de hoje, o título é Irresponsabilidade Fiscal nunca é solução. Se a emergência climática é permanente, como disse a ministra Marina Silva, então seu enfrentamento também é. Razão pela qual deve ter previsão orçamentária, ao contrário do que propôs a ministra. O segundo editorial, o enquadramento político do Supremo Tribunal Federal. Pesquisa revela que as afinidades políticas dos cidadãos afetam sua confiança no STF. A própria Corte, o STF, alimenta essa percepção enviesada e precisa se afastar de fato da política. Páginas dos artigos. O primeiro é do jornalista Flávio Tavares e ele pergunta: nossa independência no abismo? Dos desvios idiomáticos aos problemas enfrentados nas contas públicas, o Brasil corre o risco de perder sua independência. Esse artigo é pelo fato de que amanhã, sábado, dia 7 de setembro, o país está comemorando 202 anos da independência do Brasil. 202 anos do grito do Ipiranga, aquele fato que alguns historiadores contestam, que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declarou a independência do Brasil a Portugal. Então amanhã foi no dia 6 de setembro de 1822, esse fato. O outro
O outro artigo é para o professor Moazzam Malik. Um novo financiamento para países pobres. Ele pergunta: os países serão capazes de se unir para estabelecer um novo acordo em relação ao financiamento climático e do desenvolvimento? Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a pesquisa Datafolha, mas já com uma leitura feita pelo Estadão, em cima dos números. Como eu já disse, os três estão empatados. Guilherme Boulos, 23, Pablo Marçal, 22 e Ricardo Nunes, do MDB, também 22. As Datafolha ouviu 1.202 eleitores em São Paulo entre os dias 3 e 5 de setembro. E esses são os números para a intenção de voto do eleitor de São Paulo. E os três estão empatados, já que a margem de erro é de 3 para cima e 3 para baixo. Mas o Estadão diz que rivais ou concorrentes ou opositores veem desaceleração de Pablo Marçal em pesquisa pós o horário eleitoral que começou dia 30 de agosto. Datafolha mostra persistência do empate triplo entre Boulos, Ricardo Nunes e o influenciador, Ricardo Marçal, que teve aumento de rejeição nessa última pesquisa e na simulação para um segundo turno ele perderia para os dois, para o Boulos e para o Ricardo Nunes. Brasileiro recrutado pelo Hezbollah é condenado a 16 anos de prisão pela Justiça de Minas Gerais. O autônomo foi acusado de integrar grupo radical para planejar ataques terroristas contra a comunidade judaica no país. No Supremo, a suspensão do X, do Twitter, deve ir ao plenário do STF. Antes, o relator ministro Nunes Marques pede manifestação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, e da PGR, da Procuradoria Geral da República. Executivo, Governo Federal, ONG acusa Silvio Almeida, ele que é ministro dos Direitos Humanos, de assédio sexual. O ministro nega. Na área do Judiciário, 3 desembargadores de Minas Gerais viram réus por falsidade ideológica. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, aceita a denúncia que acusa os magistrados de participação em esquema de ocultação de nepotismo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Corte Especial do STJ tornou ontem réus os três desembargadores por crime de falsidade ideológica. Os desembargadores lá de Minas Gerais são Geraldo Domingos Coelho, Otávio de Almeida Neves e Geraldo Saldanha da Fonseca. Esse já está aposentado. Foram denunciados por envolvimento em esquema de ocultação de nepotismo. Mas a situação não é só em Minas Gerais, não. A situação de membro do judiciário, que é a cúpula, é os que ganham mais, é a cúpula do poder, do funcionalismo público brasileiro. Eles são a cúpula, é o que ganham mais, é o que tem mais prestígio. Não é só em Minas Gerais que eles fazem vergonha ao poder judiciário nacional. Lá em Mato Grosso também tem caso de membro do judiciário fazendo vergonha aos brasileiros. Em Mato Grosso,
magistrados afastados têm salário de R$ 130 mil agora no mês de agosto. Diz a matéria do Estadão. Mesmo afastado das funções por suspeita de ligação com organizado esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho receberam olerites, olerite é uma espécie de contra-cheque, em agosto, que bateram a casa dos R$ 130 mil líquidos. Moraes Filho ganhou 128 mil e Ferreira Filho R$ 131.400. Eles estão afastados, acusados de vender sentença. Em valores brutos, o total de rendimentos de cada um chegou a... Isso foi líquido. Em valor bruto, o olerite dele registrou R$ 154 mil no mês passado. Não houve desconto por abate-teto. A régua que deveria cortar a parte da remuneração que ultrapassa o teto do funcionalismo público federal, que hoje é de R$ 44 mil, o teto é quanto um servidor público federal pode ganhar, até 44 mil, eles ganharam 154 mil. O subsídio básico de um magistrado é de R$ 39.700. Os olerites foram turbinados por direitos eventuais que chegam a R$ 103 mil fora do teto, acima do teto. É os chamados, que o Estadão sempre bate nesta questão, os chamados penduricalhos. Penduricalhos muito bem recebidos pelos magistrados, pelos juízes e desembargadores. Os valores foram pagos aos magistrados, apesar de eles não terem trabalhado, uma vez que estão fora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desde o dia 1º de agosto. A medida foi decretada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que na ocasião era o Corregedor Nacional de Justiça. Ele já saiu do cargo. Os desembargadores foram procurados pelo jornal, mas não houve respostas. E não vão falar. Nas páginas internacionais, a primeira matéria é sobre a França. Emmanuel Macron, presidente, ignora a esquerda e nomeia premier aprovado pela ultradireita no país. E na Venezuela, Nicolás Maduro rejeita a reunião. Ele não quer reunião nem com Lula, nem com Petro, da Colômbia, presidente da Colômbia, e nem com o Obrador, que é o presidente do México. Na Nicarágua, o presidente liberta 135 presos após mediação dos Estados Unidos. Nas páginas de Brasil, polícia suspeita que uma empresa Bet, essa empresa de apostas, lava dinheiro do jogo do bicho e o proprietário é preso em Pernambuco. Sobre o mesmo assunto, a influenciadora Deolane tem a prisão mantida após passar por audiência de custódia. Ela e a mãe dividem a prisão na colônia penal feminina do Recife. Valores e bens apreendidos nesta operação passam de 150 milhões de reais. Com focos de incêndio, a área do Parque da Cantareira, em São Paulo, é fechada. Poluição e tempo seco tornam o céu mais avermelhado.
O Conselho Federal de Medicina cria app para coibir falsos atestados médicos. Na área de esportes, a seleção brasileira de futebol recebe hoje o Equador e encara a pressão de precisar dar início à reação. A equipe tem apenas 7 pontos após 6 partidas na disputa classificatória à Copa de 2026. Vem de 3 derrotas seguidas na competição e tem de começar uma nova fase. Espanha empata com a Sérvia pela Liga das Nações e Cristiano Ronaldo chega a 900 gols. Aqui, outra matéria é sobre o futebol americano, que vai ter hoje uma partida, um jogo lá em São Paulo, na Arena do Corinthians. No caderno de negócios, tem a entrevista com a Simone Tebet. Este não é o ano para fazer reformas estruturantes, diz a ministra do Planejamento. Diz que mudanças em gastos dependem, em sua maioria, de alterações legislativas e vê debate sobre essas reformas estruturantes só para o ano de 2025. Ela diz também, neste momento, não há vontade política e não é do presidente Lula. Quer dizer, não há vontade política e essa não vontade política não é do presidente Lula. É a entrevista da ministra aqui ao Estadão. Previdência pode levar a um novo bloqueio no orçamento. Corte de gastos. Contas do governo têm déficit de 9,3 bilhões de reais. Resultado em julho fica acima da previsão do mercado. O rombo vai a 77,8 bilhões no acumulado do ano, dos últimos 12 meses. Deveríamos promover mais a economia verde no país, até a COP30. Para executivo, é o Pedro, o governo precisa articular melhor as ações para preparar o país para a Conferência do Clima, que é a COP30. Sicupira e filho de Lehman deixam o conselho da rede de lojas, das lojas americanas. Ele é o Carlos Alberto Sicupira e Paulo Lehman, filho do empresário Jorge Paulo Lehman, que tem uma ligação aqui com o Ceará. O Jorge Lehman é muito amigo do Veveu, lá de Sobral. Esse Lehman também tem uma empresa aí de consultoria na área de educação e o Clodoveu de Arruda trabalha com ele nessas consultorias na área de educação. Os dois acionistas das lojas americanas, acionistas de referência, mantêm influência nas decisões da varejista, das lojas americanas, com a indicação de outros nomes ao conselho da rede. Eles saíram, mas vão indicar outros nomes. E por último, Amanda, é a capa aqui do caderno Cultura e Comportamento. Literatura, mercado, Bienal do Livro começa hoje, de olho nos jovens. De volta ao Distrito Anhembi, com 227 expositores e mais de 600 autores convidados, a 27ª edição da Bienal aposta em interesse pelos livros influenciado pelas redes TikTok, YouTube e Instagram. É com você.
Nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com as áreas dos editoriais. O primeiro fala dos impactos de uma seca recorde que não é de hoje. A estiagem, agora mais intensa desde 1950, já dava sinais do agravamento dos últimos anos. A mudança climática afeta diretamente a agropecuária, além da produção de energia, qualidade do ar e saúde pública. Também em destaque aqui o segundo editorial: a escalada de ações contra o erário demanda uma investigação. A proliferação dos processos contra o Minha Casa Minha Vida, revelado pela Folha de São Paulo, é um exemplo de caso a ser diagnosticado desde já, para que a conta bilionária de precatórios volte a caber no orçamento. Também em destaque é a charge de Cláudio Oliveira, ele que mostra aqui o presidente Lula tentando conduzir o carro do Brasil, enquanto os ministros do Planejamento e da Fazenda comemoram, arrastam o Brasil em rumo a uma melhora econômica. Digamos que o Brasil parou. E o presidente Lula pergunta o que foi agora, e a ministra Marina Silva do Meio Ambiente responde que faltou água no radiador, falando aí sobre as secas que acometem o Brasil. Também em destaque na área da política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel sobre o Banco Imobiliário, fala sobre as relações lá na Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas reuniram-se com 30 integrantes do mercado em um café da manhã ontem, quinta-feira, no momento em que Pablo Marçal fez acenos a Faria Lima. Estiveram presentes no encontro na casa do ex-governador Rodrigo Garcia, representantes de instituições como Santander, XP, Febraban, B3 e BTG. Segundo um participante, o tom foi de um pito nos investidores que estariam se encantando cada vez mais por Pablo Marçal, descrito já como irresponsável. Também destaque na política é sobre a campanha lá em São Paulo. Boulos, Marçal e Nunes empatam na liderança em São Paulo, é o que diz a pesquisa Datafolha. Essa que é a primeira pesquisa após o horário eleitoral. O prefeito se recupera, Jatobá tem 9% das intenções de votos e fica numericamente à frente de Datena. Também falando sobre essa mesma questão, Fábio Zanini escreve na área de análise: nova pesquisa mostra o caminho para Nunes e para a velha política. Também Marcos Augusto Gonçalves diz que, com Marçal, eleição é uma roleta russa. O candidato do PRTB está mais próximo de Bukele e de Milei do que de Bolsonaro. Também sobre São Paulo, Boulos e Nunes veem perda de tração em Marçal, que celebra a consolidação entre os líderes. Já no Rio de Janeiro, a pesquisa Datafolha diz que Eduardo Paes, o atual prefeito, chega a 59% dos votos. Já a Ramagem, que é o apadrinhado de Bolsonaro, tem 11% e Tarcísio Mota 6%. O prefeito carioca cresce 8 pontos percentuais em menções espontâneas e chega até 39% das modalidades de voto, das intenções na modalidade do Rio de Janeiro. Também em destaque sobre as pesquisas Datafolha, agora em Belo Horizonte, Tramonte lidera BH com 29%. A segunda colocação tem um impacto técnico entre outros 3 candidatos. Em Recife, João Campos marca 74% e venceria a disputa lá na capital no primeiro turno. Gilson Machado, do PL, tem 9%, Daniel Coelho, do PSD, 5%, Dani Portela, do PSOL, com 4%, estão tecnicamente empatados em segundo lugar, segundo a pesquisa Datafolha. Também em destaque, ainda falando sobre São Paulo e sobre Marçal, seguidora diz ter vencido disputas por cortes de vídeos em
maio. A afirmação contraria o que o candidato disse quando foi questionado anteriormente pela Folha se houve premiação depois de abril. Ele negou. A campanha do influenciador não se manifestou sobre esse assunto, sobre essa seguidora que diz ter vencido. Sobre as sabatinas, Tabata infla as metas e promete acabar com a Cracolândia e congelar a tarifa de ônibus. Ela, que é a candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, diz que terá ajuda tanto do presidente Lula quanto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para gerir a cidade. Também na política, publicitário de Bolsonaro diz que o 7 de setembro vai definir os votos bolsonaristas e não a TV. Sérgio Lima esteve na campanha de 2018 do ex-presidente e vê semelhanças entre aquela eleição e o cenário de São Paulo. Também em destaque é o ex-presidente, o Bolsonaro, que vai entrar na campanha para a reeleição de Nunes, ao que diz Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Também em destaque é o ministro Cássio Nunes Marques, que determina a manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República sobre o desbloqueio do X. O ministro diz que a controvérsia levantada é sensível e destoada de especial repercussão. Também destaque na área da política é Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que é alvo de acusação de assédio sexual. O titular de uma pasta do governo Lula diz repudiar as ilações e mentiras. O relato foi recebido pela ONG Me Too e uma das vítimas seria Aniele Franco. Também em destaque agora na área de mercado é sobre a crise climática que afeta a logística do país. Empresas relatam perda milionária. A seca na Amazônia e as enchentes no Rio Grande do Sul travam as operações e os setores miram alternativas. Embarcações estrangeiras adequadas à navegabilidade que pode prejudicar aí a operação. Também em destaque no mercado, Jabuti, em projetos de leis dos combustíveis do futuro, deixará a conta de luz ainda mais cara. A emenda aprovada de última hora no Senado estende o número de produtores de energia solar que podem ficar com acesso a benefícios. Destaque também é a entrevista com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela disse que Simples vai ficar por revisão para combater fraude ao fisco. Ela afirma que ainda não chegou o momento de medidas estruturais e que o salário mínimo acima da inflação é intocável, assim como sua vinculação com a Previdência. Também destaque aqui são as receitas que crescem e as despesas que caem, mas o governo ainda tem um déficit de 9,3 bilhões em junho. Também em destaque aqui é sobre o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que investiga a participação de juiz da Paraíba em esquema da indústria de Limpe Seu Nome. E também em destaque é a foto de Gabriel Galípolo, ele que foi indicado à presidência do Banco Central. Ele será sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos em 8 de outubro, que também será a data da votação para a sua indicação no plenário do Senado. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo de hoje, no mundo em meio a um impasse, Macron nomeia ex-negociador do Brexit como premier. Também em destaque, brasileiro é reeleito deputado por sigla de extrema-direita na Alemanha. Também pelo mundo, Nicarágua envia 135 presos políticos à Guatemala. E também, líder opositora na Venezuela pede uma postura mais firme de Washington dos Estados Unidos. Ainda no mundo, brasileiro sob suspeita de ligação com o Hezbollah é condenado por terrorismo. Também a China, o Brasil e a Índia podem mediar a paz, é o que diz Putin. Também na área de cotidiano, os governos Lula e Nunes atrasam a compra de livros para as escolas públicas. Também em destaque, Lamborghini ostentado por Deolane Bezerra foi pivô de prisão no Recife. Ainda na área de cotidiano, falando sobre o meio ambiente, a AR de 7 capitais é considerada
considerado impróprio para a saúde, com queimadas, calor, vento e seca. A ausência de políticas para responder à crise agrava o risco à população, diz especialistas. O número de cidades com incêndios em São Paulo quadriplica. E, por fim, os destaques são sobre esse mesmo tema. Sem comida e água, 90% dos territórios indígenas na Amazônia encaram a seca. E também ONGs pedem ao governo Lula meta climática mais ambiciosa. O agro questiona o plano de zerar o desmate. O país deve apresentar à ONU uma nova proposta para cortar as emissões dos gases de efeito estufa até fevereiro. A Secretaria Nacional de Mudanças do Clima minimiza os atritos e afirma que há um grande engajamento de todos os setores. São esses os destaques internos da Folha de hoje. O que a gente tem dentro do Povo, Celi? Amanda, o Jornal Povo replica as matérias também nacionais, como essa aqui. A suspensão do X deve ir ao plenário do Supremo. O ministro relator Nunes Marques pede manifestação da AGU e PGR sobre as duas ações, e as duas ações deram entrada no Supremo, uma de iniciativa do Partido Novo e a outra de iniciativa da OAB Nacional, da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é registro nas páginas internas do Jornal Povo, a matéria, a ministro Silva Almeida, ministro dos Direitos Humanos, é acusado de assédio sexual por essa organização não governamental Me Too Brasil. Ele nega, ele soltou ontem, como a gente já falou aqui, uma nota. É também registro nas páginas o caso da Deolane Bezerra, que continua presa em Pernambuco, fez audiência de custódia, mas a justiça preferiu manter ela e a mãe presa lá em Recife. Ela está no presídio feminino. Na área internacional é um fato lamentável. É registrado aqui no jornal O Povo. Atleta morre após ser queimada pelo namorado. E essa atleta, ela é a maratonista Rebeca. Ela é de Uganda. Ela participou das Olimpíadas de Paris. Ela ficou no 44º lugar. Participou. Quando ela volta para o país dela, ela é queimada pelo namorado e não resiste aos ferimentos e morre. Um fato lamentável no mundo aí dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris. Outra matéria na área policial é que a atriz que estava sumida, a atriz Maide Mal, ela foi encontrada. Ela tem 23 anos, é modelo e atriz, essa foto que vocês estão vendo. Ela foi encontrada no hotel, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Foi preciso arrombar o quarto do hotel. A Polícia Civil encontrou através do Uber que ela pegou. Ela pegou o Uber, ele disse, olha, deixa em tal canto, aí por isso que encontraram. Ela estava muito debilitada, muito lesionada, marcas de pancada, e foi levada para o hospital. Na área de terrorismo, o brasileiro recrutado pelo Hezbollah, ele é condenado pela Justiça de Belo Horizonte a 16 anos de prisão. A juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte, ela definiu o brasileiro como típico mercenário contemporâneo e disse que ele agiu por motivações primordialmente financeiras. Vai passar aí uns 16 anos na cadeia. Aquele programa do governo federal, o Voa Brasil, que é a passagem para os aposentados de R$200,
até agora vendeu 8 mil passagens. Isso significa 0,26% dos 3 milhões de bilhetes disponibilizados pelo governo. Só isso, não só esses 8 mil passagens até agora compradas. Mas tem uma barreira, não é? Só pode comprar quem não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses. A charge do dia do Cleiton é uma cena política aqui de Fortaleza, capital do Ceará. Esse que está sentado nesse banco com as rosas na mão é a charge, é a caricatura do candidato Evandro Leitão, que é candidato pelo PT aqui em Fortaleza, para a Prefeitura de Fortaleza. E esse aqui de costa é a caricatura da deputada federal Luiziane Lins, que ainda não entrou na campanha para pedir votos para o correligionário dela, Evandro Leitão. E o Cleiton desenha essa situação com o Evandro com esse buquê de flores, tentando convencer a Luiziane a entrar na campanha dele e pedir votos para ele ir para o segundo turno. Na coluna vertical, a primeira nota dizendo que Lula deverá voltar ainda agora nesse primeiro turno ao Ceará para pedir voto para Evandro Leitão, que é o candidato do PT, e essa data, segundo aqui o colunista Carlos Maza, deverá ser fechada na próxima segunda-feira, dia 9. O Lula que veio para a convenção que lançou Evandro Leitão, o candidato a prefeito. Foi aqui em Fortaleza. Mas outra nota dizendo que começou a chegar dinheiro para os candidatos. Mais dinheiro do fundo eleitoral para os candidatos. Quem não tinha ganhado nada ainda foi o candidato André Fernandes, mas esta semana, agora quarta-feira, entrou de uma vez na conta aqui do partido 10 milhões, mais de 10 milhões, 10 milhões e meio de reais para ele gastar na campanha. Diz assim a nota. O candidato do PL, André Fernandes, divulgou ontem também seu primeiro repasse na cota do fundão pelo partido, 10,5 milhões de reais. Com isso, Fernandes já tem a segunda campanha mais aditivada financeiramente para a disputa na capital. O primeiro colocado que recebeu mais dinheiro é o atual prefeito José Sarto, que recebeu dinheiro do PDT Nacional. O prefeito José Sarto divulgou ontem novo repasse de mais 4 milhões de reais do PDT via o fundão eleitoral, como é chamado. Com isso, a campanha de reeleição do pedetista abre vantagem como a mais rica da capital, com receitas até agora em torno de 12 milhões e 800 mil reais que entraram na campanha para custear as eleições nesse primeiro turno de José Sarto. O primeiro é José Sarto, com 12,8 milhões, e o segundo agora, que recebeu mais dinheiro, que é do PL, o André Fernandes, com 10,5 milhões de reais. No entanto, os vereadores do PL, do Partido Liberal, em Fortaleza, ainda aguardam repasses do dinheiro da campanha, da sigla. Até agora, só uma candidata recebeu dinheiro. Só uma. Quem foi? A esposa do presidente estadual do partido. Somente. Quem é o presidente estadual do partido? Deputado estadual Carmelo Neto. Pois a mulher dele, a Bela Carmelo, Bela com 2 L's, a Bela Carmelo recebeu uma verba
só de uma vez, 620 mil reais da nacional do partido. Tem quem acorde e já corra para checar se a verba já também pingou para outros candidatos. A foto de destaque da coluna é do candidato do PSOL, Técio Nunes. Ontem ele foi sabatinado no Povo CBN. O candidato Técio Nunes, do PSOL, participou de sabatina na Rádio Povo CBN. Na ocasião, reafirmou defesa de um passe livre universal, passe livre para andar no transporte coletivo de Fortaleza. Questionado sobre como bancaria esse benefício, esse passe livre, ele criticou a caixa preta de dados de empresa de ônibus. Falou que tinha uma caixa preta, quer dizer, ele não sabe quanto é que custaria liberar o passe livre de ônibus nos ônibus de Fortaleza. Ele não sabe disso, tem uma caixa preta. Né? Apesar de evitar antecipar cenários para o segundo turno, ainda na sabatina, Técio Nunes defendeu que toda a esquerda se junte no segundo turno, no cenário, se junte contra André Fernandes, caso ele avance na disputa. Técio também explicou pouca agenda pública que a campanha vem tendo. Realizando o primeiro ato público da semana apenas ontem, Técio disse que a campanha se voltou para a produção de conteúdo com gravações para as redes. Ele promete, no entanto, uma campanha frenética nos próximos dias. Como eu disse na chamada de capa, a reportagem de hoje do Jornal o Povo é esse mundo obscuro da Deep Web, da internet profunda. Mídias, diz a manchete, a chamada aqui da matéria. Segurança na rede. Mídias registrando a prática conhecida como Hesticure. Esse Hesticure é onde tem a dor, onde tem violência física misturado com pornografia. Esse mundo atrai criminosos do mundo inteiro. Em março passado, brasileiro foi preso suspeito de criar e administrar site com essa temática. E agora está sendo acompanhado pela Polícia Federal. Crueldades planejadas e incentivadas. É outra matéria sobre essa reportagem. Um mundo que as autoridades políticas ainda não chegaram. É um mundo totalmente sem regulamentação, totalmente sem acompanhamento. É, como diz assim, é o mundo cão. Ninguém acompanha isso. As autoridades não acompanham isso. E está havendo. E é cobrado para entrar nisso. Né? Tem dinheiro envolvido nisso. Sobre as eleições municipais de 2024, o Jornal Povo traz aqui duas pesquisas que ontem deram o que falar aqui em Fortaleza. Ele dá destaque para a pesquisa Atlas Intel. Olha aqui os números dessa Atlas Intel, que foi divulgada pelo portal Focus, do jornalista Fábio Campos. Dá o André Fernandes na liderança, com 25%, o Evandro Leitão, do PT, André Fernandes, do PL, Evandro Leitão, ali encostado, com 24,2%, o Capitão Wag, que nas outras pesquisas ele lidera, aparece em terceiro, com 21,7%, e o atual prefeito Sarto, com 19,1%. Essa foi a pesquisa contratada pelo Focus.
A pesquisa foi contratada por Focus Comunicação e Mídia e está registrada no TSE. A outra pesquisa, essa foi divulgada também ontem para a Prefeitura de Fortaleza, pelo Instituto Futura / Revista Exame. Aí dá candidato Capitão Wagner com 25,8% na liderança, Sarto em segundo com 23,7%, André com 21,2% e Evandro Leitão mais embaixo com 10,9%. Foi uma confusão ontem aqui na capital, essas duas pesquisas nas redes sociais. O pessoal ligado ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão, era dizendo que a pesquisa verdadeira é essa da Atlas Intel. Esse que é o verdadeiro cenário das intenções de voto para Fortaleza. Por quê? Porque Evandro Leitão está em segundo colocado, abaixo um pouquinho de André. E todos empatados praticamente aqui, né? André 25, Evandro 24,2 e o Wagner 21,7. E o Sarto 19,1. E a outra, essa pesquisa da Futura Exame, quem divulgava isso, dizendo que essa é que é a pesquisa verdadeira, era o pessoal do prefeito Sarto, dizendo que ele cresceu, estava em 14, passou agora para 23, cresceu 9 pontos. Aí os dois grupos ficavam influenciando e jogando nas redes sociais, cada um dizendo que a sua pesquisa era correta. As coisas da política e dos seus interesses. O Datafolha ontem também divulgou, como a gente já falou aqui nos jornais do sudeste do país, divulgou pesquisa em 4 capitais de intenção de voto. O Jornal Povo também traz uma matéria sobre a sabatina de ontem de Técio Nunes, ele defendendo o passe livre universal no transporte coletivo de Fortaleza e critica a caixa preta do Sindônibus, que é o sindicato que reúne os empresários de ônibus. Na coluna do Henrique Araújo, ele que é o debatedor, ele que apresenta o debate do povo na CBN, ele diz: Wagner, Sarto, André e Evandro, há um mês da votação, hoje é 6 de setembro, daqui a um mês tem as eleições. Lá em Caucaia, o Jornal Povo traz uma matéria dizendo que a polícia prende 25 suspeitos de ameaçar campanhas dos candidatos Nauri Amorim e Emília Pessoa. Lá no Crato, o entrevistado de ontem foi o doutor Aloísio, ele que é do União Brasil, e na entrevista à CBN Cariri, diz que buscará, como se o caso for eleito prefeito do Crato, buscará boa relação com governos Lula, federal, e com o governador Elmano. Na sua coluna, o jornalista Érico Firma pergunta: por que a pesquisa Atlas Intel é tão diferente? Essa questão que eu acabei de dizer, desses novos números que a Atlas Intel que traz o André Fernandes na liderança das intenções de voto. Nas páginas de economia, a matéria diz: com sanção, com aprovação, dos incentivos, Ceará vive expectativa de confirmar quase 20 bilhões de dólares em incentivos para o hidrogênio verde. Produtividade do mercado de trabalho cearense supera o brasileiro. Energia se projeta como entrave ao crescimento da economia. Inteligência artificial não substituirá pessoas, mas exigirá adaptação dos profissionais, alerta Marta Gabriel, lá no evento Futura Trends, que é promovido pelo Jornal Povo. Ainda na área de economia,
Cesta básica da Grande Fortaleza apresenta a maior queda no Brasil. Na área de cidades, nós temos a matéria que é a manchete de hoje do jornal. O mês de agosto, registra recorde de incêndios residenciais para o mês no Ceará, aponta o Corpo de Bombeiros. Desde 2019, que não havia tanto pedido de incêndios residenciais em Fortaleza. 354 incêndios em veículos aconteceram este ano, entre janeiro e agosto. Com participação de 16 mil alunos, festival premia 45 trabalhos artísticos. Intervenção no trânsito para o desfile do 7 de setembro começa a partir de hoje, na Avenida Beira-Mar. Tradicionalmente, o desfile de 7 de setembro acontece ali em frente ao Clube do Náutico, na Avenida Beira-Mar. E o desfile será amanhã de manhã. O editorial do Jornal Povo trata sobre o debate sobre a regulamentação do jogo. E esse jogo é o jogo online, é o jogo das bets. E por último, Amanda, eu termino aqui a leitura das páginas internas do jornal O Povo com a manchete do caderno de esportes. Seleção brasileira de futebol, para aliviar a dor de cabeça, pressionado e desfalcado, o Brasil enfrenta o Equador em Curitiba, em estreia de Dorival Júnior, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2028. Seleção é a sexta no momento na tabela e o jogo será hoje às 22 horas. É com você. No Correio Brasiliense, a gente começa na área de política, falando que Nunes Marques quer decidir no plenário a suspensão do X. Ao considerar o tema sensível, o ministro determina que a CGU e a AGU se manifestem, pois é o relator das ações do Novo e da OAB. Também em destaque nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve que as mineradoras querem distância do garimpo. A Corte Britânica e tribunais europeus e dos Estados Unidos estão se considerando competentes para julgar os desastres ecológicos dos outros países. Também em destaque na política, Denise Rotenberg escreve na sua coluna "Ninguém ganha de véspera" o fato de Hugo Mota ter procurado o ex-presidente Jair Bolsonaro e o PL, assim que foi anunciado como candidato do Republicanos, levou o União Brasil de Antônio Rueda e Elmar Nascimento a inverter o jogo desenhado na quarta-feira. Em vez de buscar o PL, foram conversar com Gilberto Kassab, do PSD, a fim de montar a seguinte estratégia: juntar o União Brasil, o PSD, o MDB e mais à frente quem está melhor para concorrer contra Mota numa pegada mais ao centro. Até aqui, por mais que o Republicanos apresente Mota como um nome de consenso da linha do já ganhou, não é isso que se ouve nos bastidores, seja nos partidos de centro e seja à esquerda. Nesse sentido e na certeza de que ninguém ganha a eleição na véspera, Rueda e Kassab fizeram o primeiro movimento para tentar jogar no cantinho Republicanos, a tarja, de nome mais ligado à oposição e ao PL de Bolsonaro. Kassab conhece o União Brasil, foi o antigo DEM que construiu parte de sua carreira política antes de criar o PSD. Com a eleição da Câmara apenas em fevereiro, há tempo para essa construção. Tal candidato terá de consenso, pode até correr mais à frente, mas antes cada um testará a sua força. Pelo Brasil, o destaque é o meio ambiente, 3 biomas em um estado em chamas, com as áreas da floresta amazônica, do Pantanal e do Cerrado. Mato Grosso registra o maior número de focos de queimadas no país este ano.
dois grandes incêndios na Bolívia, perto da fronteira, pioram a situação do Brasil. Também é destaque: Silvio Almeida é denunciado por assédio e o Correio Brasiliense faz três páginas, na verdade, na área de economia, sobre a segurança jurídica e a competitividade da mineração do Brasil. O debate, o evento que aconteceu pelo Correio, o valor da mineração. O setor defende medidas urgentes da ordem tributária, regulatória e jurídica para tornar a atividade mais competitiva. Questões como as exigências ambientais e os povos originários são parte do novo arcabouço jurídico para a mineração. E também a ameaça além das fronteiras. Especialistas apontam preocupação com o grande número de processos abertos contra mineradoras no exterior. Também na área de mercado, a Maurícia Segal escreve na sua coluna: brasileiros trocam atividades ao ar livre pelas telas. Também em destaque, em loja do Mercado Livre, clientes pagam roupas com posts nas redes sociais. Também é destaque: as exportações para países árabes disparam no primeiro semestre. E também o número de destaque é 3,2%, é quando o PIB brasileiro vai crescer em 2024, segundo o banco americano JP Morgan. Também destaque é a lavagem de dinheiro, 150 milhões apreendidos. A justiça mantém a prisão da influenciadora Deolane Bezerra, suspeita de integrar o esquema de bets que operam nos jogos ilegais online. Também pelo mundo, o desafio de formar um governo de união. 2 meses as eleições serem lideradas por uma coalizão de esquerda, Emmanuel Macron designa o conservador Michel Barnier para ser o seu primeiro-ministro. Um negociador experiente, ele terá que derrubar as resistências para se firmar no cargo. E por fim, os destaques são os Estados Unidos e a Alemanha. Trump nos Estados Unidos quer Musk na Casa Branca e na Alemanha, atentado frustrado em Munique. São esses os destaques internos do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Primeira matéria é uma chamada dizendo que sobre a gestão pública brasileira. Após 4 anos, o chamado impacto regulatório não emplacou. Criada e tornada obrigatória com o objetivo de dar racionalidade econômica e transparência a decisões da administração pública, a análise de impacto regulatório ainda não decolou no Brasil, mais de 4 anos após sua implementação. Por trás do baixo uso da ferramenta por agências reguladoras e órgãos do governo estão, entre outros fatores, a ausência de parâmetros claros para sua adoção e a estrutura insuficiente dos órgãos públicos. Não vai para frente. Se tem o Supremo está querendo acabar com o orçamento secreto e não consegue, que é o Poder Judiciário Nacional, está tendo resistência do Congresso Nacional, como é que vai criar essa agência regulatória para racionalização econômica e transparência de decisões? Não vai nunca, isso aí é para inglês ver. STF, Supremo Tribunal Federal, busca saída para judicialização de remédios. E o relator é quem está aqui na foto, é o ministro Gilmar Mendes. E por que ocorre essa judicialização? O paciente recorre ao judiciário para conseguir remédios que não estão na lista dos remédios fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E quando ele procura o judiciário, é para remédios caríssimos. Aí essa questão está parada lá no judiciário, lá no Supremo, porque a visão, o sistema do SUS é tripartite. Cada um entra com a parte, o governo federal entra com a sua parte, o estado entra com a sua parte e o município entra com a sua parte. Ele é dividido entre as 3 esferas. E tem lá parada no Supremo
3.848 processos que estão suspensos podem voltar a tramitar. O termo prevê, entre outros pontos, que o governo federal arque com 65% dos custos dos remédios que estão fora da lista do SUS. Os governos estaduais entrem com 35%, no caso de medicamentos não incorporados também. Remédios acima de 210 salários mínimos, o custeio integral será feito pela União. Aí é só a União que entra com o custeio. Segundo dados apresentados durante a conciliação, a União Federal gastou, em média, 1 bilhão e 800 milhões em remédios que a Justiça mandou pagar no ano de 2022. E esse valor, em 2023, ano passado, foi de 2,2 bilhões de reais. 17 estados, mais o Distrito Federal, calculam terem gasto com remédios fora da lista do SUS 1 bilhão e 700 milhões em 2022. O presidente Lula veta o projeto de lei que dá isenção de IPI para os eletrodomésticos da linha branca, destinados aos residentes em áreas atingidas por desastres naturais ou eventos climáticos extremos. Temos aqui também uma página inteira, uma publicidade dessa empresa que antes de ontem ganhou o leilão para administrar a CAGES lá de Sergipe, que aqui não diz o nome da empresa, mas é a Companhia de Saneamento Básico de Sergipe. Ela ganhou por 35 anos. É a empresa Iguá, Novo Ciclo, Novos Futuros, pois ela comprou aqui uma página inteira de publicidade no valor econômico para dar o seu recado, dizendo que está entrando nesse negócio de saneamento básico lá em Sergipe. Ainda nas páginas de Brasil, gasto com previdência e o benefício de proteção continuada está subestimado, defendem os economistas, subestimados para o orçamento do próximo ano. Abono e Simples podem ter novo modelo, apesar de alta das receitas, o déficit primário soma 9,3 bilhões de reais. Produtos verdes já são 12,2% das vendas chinesas no Brasil. Importação segue em alta e sinaliza superávit menor. Probabilidade de seca afetar o PIB, o Produto Interno Bruto, por hora é baixa, essa probabilidade, afirma o Ministério da Fazenda, e para a equipe econômica, impactos devem ser pontuais, como já ocorre na Zona Franca de Manaus. O vice-presidente da República, Alckmin, descarta risco de falta de energia. Grupo de startups quer descentralização dos investimentos em inovação no Grupo G20. Ineficiência e subsídios custam 10 bilhões de reais na conta de luz do brasileiro. Tem aqui uma página inteira com o candidato a prefeito de São Paulo, Luiz da Atena. Ele diz, me chamava de sensacionalista, por conta que ele apresenta aquele programa policial na Bandeirantes, né? Agora todos eles, os candidatos, falam de segurança, diz da Atena. Candidato do PSDB a prefeito de São Paulo afirma que é impossível fixar metas de governo. ONG recebe denúncias contra Silvio Almeida, denúncia de assédio sexual, o ministro nega. O PSD e União Brasil articulam estratégia para enfrentar o Hugo Mota na disputa pela presidência da Câmara Federal. Aqui, de novo, Datafolha
traz Boulos, Marçal e Nunes empatados pela corrida pela Prefeitura de São Paulo. Pesquisa indica que o horário eleitoral fez diferença para o eleitor. Bolsonaro deve participar de campanha do Ricardo Nunes, vai pedir voto para o Ricardo Nunes, ainda neste primeiro turno, lá em São Paulo. Duda Salabert aposta em eleitorado plural na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Pandemia foi marco para a expansão empresarial de Pablo Marçal, olha o fruto da riqueza dele. Na área internacional, ao nomear Barnier como premier, o presidente Macron busca manter reformas, incentiva a produção da América Latina insuficiente, diz o Comitê Econômico para a América Latina. O editorial de hoje do Valor Econômico diz: maior seca no país demanda um plano unificado do governo federal. País já enfrenta eventos extremos previstos para 2035. Quem disse isso é a Ana Toni, ela que é secretária do Ministério do Meio Ambiente. Na caderno de empresas, em farmacêuticas buscam parceiros para financiar a expansão, mas definição de preço trava negócio. Especializada em aluguel, a empresa JFL vai vender apartamentos em São Paulo. Expansão do carro elétrico chinês acirra disputa dentro do setor automotivo. Investimentos em galpões crescem além da Grande São Paulo. Sicupira, o Carlos Alberto Sicupira, sai do conselho das lojas americanas. O ministro Nunes Marques dá prazo para que a AGU e PGR analisem bloqueio do X. Protagonismo é destaque no Festival Negritudes. Incêndios já causaram perda de 2 bilhões de reais para o agronegócio paulista. E por último, Amanda, é o caderno de finanças, é a parte do caderno de finanças, diz que o corte de juros nos Estados Unidos pode dar apoio extra ao Ibovespa aqui no Brasil. E o Banco Central norte-americano precisa evitar se tornar passivo-agressivo. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!